abrir as nossas Bíblias no primeiro Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao versículo de número 33. Do 22 ao 33, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, do 22 ao 33. Que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Jesus. Palavra bem conhecida que veio ao nosso coração, onde Jesus ele vai falar ao teu coração nessa manhã, naquilo que você está precisando. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Ela tem um alvo, ela tem um propósito, um objetivo a atingir. E eu creio que você que está aí já ouviu louvores, já ouviu a reflexão, já ouviu tudo que foi tratado aqui desde o início deste trabalho. E eu creio que Deus ele vai falar contigo muito mais ainda no decorrer deste programa. Basta você estar atento para aquilo que Deus tem a tratar com a tua vida. Glória a Deus. E eu quero, antes de tudo, dar um tema a esta palavra. Glória a Deus. E este tema é uma pergunta: Jesus ou um fantasma? Glória a Deus. Jesus ou um fantasma? Glória a Deus. E eu já quero deixar aqui essa pergunta para o teu coração. Glória a Deus. O que você está vendo nessa manhã? Você está vendo Jesus ou está vendo um fantasma? O que é que você está vendo neste momento que você está enfrentando, nessa situação que você está vivendo? O que é que você está vendo? Você está vendo Jesus ou está vendo um fantasma? Glória a Deus, glória a Jesus. Essa passagem é uma passagem que os discípulos, mais uma vez, recebem uma ordem de Jesus. Os discípulos que estavam sempre com o Mestre, recebem uma ordem para atravessar o mar. Glória a Deus. Nós já sabemos
do milagre que Jesus ele fez, operou, quando a tempestade se levantou uma certa vez, nesse mesmo mar, no mar da Galileia. Glória a Jesus, glória a Deus. Mas essa passagem teve uma situação diferente. Glória a Deus. E Jesus, ele, diante da ocasião, ele ordenou que os discípulos fossem à frente. Glória a Deus. Na outra situação, no milagre que Jesus fez, em meio à tempestade, em meio ao vento forte que Jesus acalmou o vento, acalmou o mar. Jesus ele entra no barco com os discípulos, e os discípulos, como diz a palavra, levaram também Jesus com ele. Glória a Deus. Mas nessa passagem aqui, Jesus estava diante de uma situação onde, depois de uma jornada cansativa, ele viu que a multidão que chegara diante dele estava sedenta para ouvi-lo, estava sedenta para ter um contato com ele, para estar perto dele. Então, neste momento, ele viu a necessidade de passar mais um tempo com a multidão, ensinando, instruindo, glória a Deus, e se despedindo da multidão. Glória a Deus, fazendo assim as suas conclusões daquilo que ele ensinava, daquilo que ele pregava naquele momento. E ordenou que os discípulos fossem à frente. Eu creio que naquele momento os discípulos podem ter estranhado aquela situação, porque Jesus, ele, da outra vez, ele foi. Jesus, ele foi junto, ele estava com os discípulos no barco. Glória a Deus. E Jesus sempre estava presente com eles. Mas dessa vez, ele mandou que os discípulos fossem à frente. Porque Jesus tinha um compromisso maior. Um compromisso de pregar a palavra do Pai. Glória a Jesus. Jesus, se importando com aquela multidão, ele fica mais um pouco. Glória a Jesus. E os discípulos seguem adiante sem Jesus. Glória a Deus. E Jesus ordenou aos discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Glória a Deus. Jesus, ele, depois de se despedir da multidão, ele foi orar. Uma coisa que Jesus tinha com ele sempre, mesmo quando ele operava os milagres, mesmo quando ele agia na vida das pessoas, trazendo cura, trazendo libertação, ele não ia como nós muitas vezes vamos. Deus entende, Jesus entende a nossa atitude. Depois de um culto abençoado, depois de Deus fazer milagres, nós vamos para uma mesa de uma pizzaria, uma churrascaria para festejar, para saborear um prato, se alegrar com os irmãos. Mas Jesus, ele tinha esse costume, depois de operar milagres, depois de fazer suas maravilhas, ele ia orar. Glória a Jesus. Porque Jesus, ele sabia que depois de uma grande vitória, depois de grandes milagres, o inimigo, ele sempre vinha com as suas ciladas, o inimigo, ele sempre vinha com as suas setas, porque o inimigo está sempre ao nosso derredor, bramando como um leão, tentando nos tragar, tentando nos destruir, tentando nos matar. Então, Jesus, ele não podia falhar na sua missão. Jesus, ele não podia falhar no propósito, pois ele veio para nos salvar. Então ele tinha que cumprir todo o processo. Então o processo só podia ser vencido debaixo de oração. E Jesus, ele nos ensina que devemos sempre orar. Glória a Deus, mesmo quando estamos em vitória, mesmo quando estamos na bênção, nós temos que sempre buscar, sempre orar. Glória a Deus. E Jesus, sendo homem, sendo Deus,
Talvez na nossa mente ele não precisava orar, glória a Deus, mas ele fazia isso para nos deixar a lição, para nos ensinar a importância da comunicação com o Pai. Glória a Deus, nós não podemos em nenhum momento perder a nossa comunicação com o Pai. Glória a Jesus, nós não podemos em nenhum momento, em nenhum instante, perder essa relação com o Pai. Glória a Deus, glória a Jesus. Então Jesus, ele subiu para orar, glória a Deus, e já chegava a tarde, estava ali sozinho, glória a Deus. Ele não estava nesse momento com os discípulos, ele não estava acompanhado, ele estava sozinho. E os discípulos vendo, e o barco estava, no versículo 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus estava no monte orando, os discípulos estavam lá no mar, glória a Deus, onde as ondas vinham feroz, o vento vinha feroz, tentando assim amedrontá-los, glória a Deus. E os discípulos estavam sem Jesus, mas Jesus estava a orar no monte, glória a Deus. Quando você se encontrar em situação onde você pense que Jesus não está te vendo, ele está atento à tua aflição, glória a Jesus. Não se engane com aquilo que Deus permite acontecer na sua vida. Se foi Jesus que mandou você atravessar esse mar, vá sem medo, para que quando se levantar as ondas, quando se levantar a tempestade, quando vier o vento forte contra você, você tenha convicção de que Jesus, você pode até não estar vendo Jesus, mas Jesus está vendo você, glória a Deus. Jesus está contemplando você nesse mar, glória a Jesus. Talvez você ache que o momento que você está vivendo, Jesus não está nem aí, glória a Deus, mas eu quero te dizer nessa manhã que Jesus está vendo, Jesus está te contemplando lá do monte, glória a Jesus, lá do alto, ele está te contemplando, ele está te vendo, aí você no meio desse mar feroz, glória a Deus, só creia e confie, glória a Deus. Talvez você acordou nesta manhã preocupado com alguma situação que surgiu, glória a Deus, alguma tempestade que se levantou contra a tua vida, contra a tua família, mas eu quero te dizer nessa manhã que Jesus está te vendo lá do alto, Jesus está te contemplando lá do alto. Foi Ele que ordenou, foi Ele que permitiu você passar por tudo isso, glória a Deus. Ele não disse que seria fácil, Ele não falou que não haveria tempestade, Ele não falou que não haveria vento forte, mas Ele te deu uma ordem: vai, atravessa esse mar, glória a Deus. Não foi o homem, glória a Deus, não foi uma ordem humana, foi Jesus que disse a você que você atravessasse esse mar. Então basta você só confiar em quem te mandou atravessar esse mar, glória a Jesus, glória a Deus. Mas a quarta vigília da noite, Jesus, ele sai do monte e vai em direção aos discípulos, glória a Deus. Eu meditando nessa palavra, eu me perguntei, por que os discípulos estavam ali já há muito tempo, glória a Deus, sofrendo com as ondas e com o vento forte, glória a Jesus, sofrendo, sendo açoitado pelas ondas, glória a Jesus, e Jesus não apareceu, glória a Deus. Eles passaram a primeira vigília da noite, passaram a segunda vigília da noite, chegaram na quarta vigília da noite, e nada de Jesus chegar.
e nada das ondas se acalmarem. O mar bravio não se acalmou. Glória a Jesus. Pois os judeus, eles tinham isso. A primeira vigília da noite, eles tinham sempre esse relógio que marcava para ele. Glória a Jesus. O sol, só eles em olhar para o sol, o pôr do sol, dizia o horário, dizia a hora para eles. Então a primeira vigília da noite se iniciava às 18 horas e ia até às 21 horas. A segunda vigília da noite ia das 21 horas até a meia-noite. E a terceira vigília da noite ia da meia-noite, da 0 hora, até as 3 horas da manhã. E das 3 horas da manhã às 6 horas da manhã, a quarta vigília da noite. E Jesus, ele vai em direção aos discípulos na quarta vigília da noite. Glória a Jesus. Jesus está falando com você nessa manhã. Glória a Deus. Você está aí achando talvez que Jesus não vai chegar com a solução. Ele te permitiu essa luta, ele permitiu na tua vida essa batalha, mas a solução ainda não veio. Glória a Jesus. Os discípulos já estavam ali desesperados, mas Jesus, ele não veio na primeira, não veio na segunda, nem veio na terceira vigília da noite. Ele foi na quarta vigília da noite. Mas será que Jesus, ele faz questão de deixar a gente ao léu, abandonado, sofrendo? Será que Jesus, ele faz de propósito para a gente sofrer mesmo? Glória a Jesus. Jesus, ele permite, glória a Deus, para que nós venhamos a aprender com as ondas, para que nós venhamos a aprender com a tempestade, para que nós venhamos a aprender e exercitar a nossa fé. Glória a Deus. Jesus, ele permitiu tudo aquilo acontecer, porque Jesus, ele podia ter chegado antes, mas não. Jesus, ele só foi na quarta vigília da noite. Glória a Deus. E algo inédito acontece, porque talvez Jesus podia ter pego um barco para vir em direção aos discípulos, mas não. Ele chega andando por cima das águas. Glória a Deus. A quarta vigília da noite. Glória a Deus. E os discípulos, vendo o caminhar sobre as águas, se assustaram. Glória a Deus. Eles se assustaram, olharam e em meio à escuridão, porque o momento que a noite fica mais escura é quando chega a madrugada, e principalmente quando chega a quarta vigília da noite. E eu creio que naquele momento eles não conseguiram ver, porque escura era aquela noite. E eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, eu não sei o deserto que você está vivendo neste momento. Eu não sei a escuridão que você está vivendo. Você olha por um lado, você olha para o outro e você não vê uma luz no fim do túnel. Nada que te dê esperança de solução, esperança de saída desta situação que você se encontra. Mas eu quero te dizer que a luz, que é Jesus, ele vai surgir, ele vai raiar na tua vida. Eu quero te dizer que Jesus, que é a luz, que traz esperança para essa escuridão da tua vida, a esperança para a escuridão da tua família, que está vivendo uma fase difícil. Jesus, ele está trazendo luz a essa escuridão. Glória a Deus. Mas naquele momento em que os discípulos olharam aquele vulto, eles não conseguiram enxergar, eles não tiveram calma para que aquele vulto se aproximasse deles, para que assim eles viessem ter a certeza de quem era que estava andando por cima do mar. Primeiro,
Era uma surpresa para os discípulos. Esse fato nunca havia acontecido. Isso nunca havia acontecido. E eu quero te dizer que não é da maneira que você imagina que Deus vai agir na tua vida. Talvez você imagine de várias formas que Deus pode agir na tua vida, mas naquela forma que você jamais imaginou, Jesus ele vai chegar trazendo uma coisa nova para a tua vida. Ele vai agir de uma maneira diferente na tua vida nessa manhã. Entenda que Jesus tem algo novo para realizar na tua vida. E eu quero que você creia naquilo que a palavra de Jesus está falando ao teu coração. Os discípulos começaram a ter medo, porque naquele momento os discípulos já estavam, por mais que eles tinham costume de navegar, eles tinham costume de estar em alto mar, em meio às ondas, em meio à tempestade, em meio ao vento forte. Eles já tinham costume, eram pescadores, glória a Deus, mas eles estavam com medo, porque podia acontecer alguma coisa com eles. Mas agora o medo não é mais com o mar, o medo agora não é mais com o vento. Para nós entendermos que o medo é algo psicológico, o medo é algo que nós colocamos na nossa mente. O medo é um fantasma, glória a Deus. O medo é um fantasma que vem atormentar a nossa mente. Glória a Jesus, glória a Deus. E o significado do medo na Bíblia é frequentemente associado à falta de confiança em Deus e ausência de fé. É considerado um sentimento contrário à confiança e à coragem que devemos ter em Deus. O medo pode ser visto como uma barreira para a fé e para a vivência plena da espiritualidade. Glória a Deus. Vejamos o que o medo ele pode causar na nossa vida. Glória a Deus. O medo ele pode destruir aquilo que Deus tem preparado para nos entregar. Pode anular uma vitória que Deus tem para nos entregar. Porque o medo ele anula a nossa fé. Nós perdemos a fé quando deixamos o medo tomar conta da nossa vida. Então, não permita que os fantasmas venham impedir que você veja Jesus. Não permita que os fantasmas que surgem na sua vida venham aparecer na frente daquele que pode causar uma grande vitória na tua vida. Acredite em Jesus, creia em Jesus com todas as suas forças. Não é quando a vitória está acontecendo, não é quando as coisas boas estão acontecendo que a nossa fé tem que estar fortalecida, mas é quando nós não estamos vendo nada em meio ao caos, é que nós temos que mostrar a nossa fé. A nossa fé tem que estar de pé é no momento da crise. Glória a Deus, é no momento da tempestade, para que a nossa vitória ela não seja impedida de chegar até nós. Glória a Deus, aleluia. Os discípulos não conseguiram ver Jesus, eles se desesperaram, glória a Deus, perderam
a sua consciência, porque o medo faz com que nós percamos o autocontrole, perdemos o controle daquilo que acreditamos, passamos a não acreditar mais, passamos a não nos lembrarmos, ou não nos lembrar daquilo que nos vale, daquilo que é mais importante para nós, que é a nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus, a nossa fé naquele que nos ordenou atravessar o mar. Glória a Deus. Então, a nossa fé, ela não pode ser destruída pelo fantasma, mas ela tem que ser fortalecida por aquele que é o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que nos ouve nos momentos mais difíceis e que nos socorre em situações que nos encontramos perdidos. Glória a Jesus. Não podemos nos esquecer, como o povo de Israel se esqueceu, de tantos os milagres que o povo de Israel viveu no deserto. Nós não podemos nos esquecer, como fez os discípulos, de tantos os milagres que os discípulos viram Jesus operar, tantas maravilhas que Jesus operou, mas naquele momento que eles se encontravam na situação, eles perderam a fé. Glória a Jesus, naquele que pode todas as coisas. Glória a Deus. Jesus, ele vinha andando por cima do mar, mas no momento que Jesus percebeu que eles estavam atônitos, atormentados, perturbados, achando que era um fantasma, Jesus, ele se apresenta: não temais, sou eu. Glória a Jesus. Não tenha medo, sou eu. Jesus, ele, quando ele vê nós perdidos, ele tem misericórdia. Jesus, mesmo na nossa falta de fé, mesmo na nossa pequena fé, porque talvez você não tenha perdido a fé completamente, mas a sua fé está bem pequenininha. Glória a Jesus. Mas Jesus, ele sempre arruma um jeito. Glória a Deus. Porque quem é discípulo, Jesus, o próprio se responsabiliza para cuidar. Se você é discípulo, Jesus, ele se responsabiliza com a sua vida, porque ele se responsabiliza com as ordens que ele dá para você. E se ele te deu uma ordem para você atravessar o mar, confie que ele cuida de você. Confie que ele está no controle da tua vida. E no momento certo, no momento que você precisar, mesmo você sendo falho, com pouca fé, ele vai chegar e vai dizer: não tem mais. Glória a Jesus. Não tenhas medo. Glória a Jesus. Não tenhas medo, e só refrescando a nossa mente. Na Bíblia nós temos, não temas, 365 vezes. E isso é para que a nossa mente entenda que para cada manhã, para cada dia existe a voz de Deus falando para a nossa vida, falando dentro do nosso coração: não temais, não tenha medo. Glória a Deus. Não permita que o medo roube a sua fé, a sua confiança no Deus que tudo pode fazer. Glória a Jesus, aleluia. Os discípulos estavam com medo, mas Jesus chegou e disse: não se preocupe, eis, eu estou aqui. Eu estou aqui, sou eu que estou andando por cima das águas. Glória a Deus. E eu entendo aqui uma coisa grandiosa. Jesus estava andando por cima do mar, e eu entendo que Jesus estava passando também uma mensagem para os discípulos. Glória a Deus. Ele estava dizendo: aquilo que te perturba, aquilo que causa medo em você, aquilo que tem se levantado para fazer você desistir, eu estou pisando, eu tenho poder sobre essa situação, sobre este mar que se levantou
para te atormentar. Eu tenho domínio sobre ele. Glória a Deus. E eu piso sobre eles. Está debaixo dos meus pés todos os problemas que você tem, tudo aquilo que causa preocupação na tua vida, na tua família, na tua história, aquilo que tem se levantado contra você não é maior que Jesus. Jesus é maior que as tuas dores, é maior que os teus problemas, é maior que os teus desertos. Jesus é maior que todas as tuas preocupações. Jesus é maior que tudo aquilo que se levantou nesta manhã para fazer com que você venha desistir da caminhada. Jesus é maior e ele pisa, ele está sobre. Glória a Deus. Jesus, ele tem poder, ele está com o seu problema debaixo dos seus pés. Glória a Deus. Ele tem poder, ele tem domínio, ele pisa tudo aquilo que quer se levantar para te destruir. Jesus, ele é maior. Glória a Deus. Ele tem o governo de todas as coisas. Glória a Deus. Ele tem o governo de tudo. E ele tem o domínio da tua vida, da tua história. Glória a Deus. O importante é que você creia nessa manhã em tudo aquilo que já foi falado, em tudo aquilo que já foi transmitido através dessa palavra que está sendo transmitida ao teu coração. Glória a Deus. Lance fora todo medo. Glória a Jesus. E creia, tenha fé que Jesus, ele é fiel e ele cuida de você, e ele vai vir de uma maneira sobrenatural para te socorrer nessa situação. Glória a Jesus. Os discípulos agora têm a solução andando por cima das águas. Eu não sei como é que a solução vai chegar para a tua vida. Eu não sei dizer, porque Jesus, ele tem algo novo para cada um de nós, para a tua vida que está aí, sofrendo com essa situação. Jesus, ele pode fazer muito mais do que você pediu, muito mais do que você pensou na sua mente. Glória a Jesus. E Jesus se mostrando e dizendo que era ele, pedindo aos discípulos que não temesse. Glória a Deus. Não temas, eu estou aqui. Logo, quem se apresentou? Glória a Deus. Dos discípulos, quem se coloca para falar com Jesus é Pedro, um discípulo que muitos, têm uma visão até distorcida quanto a ele. Mas aqui eu quero louvar a Deus pela vida de Pedro, pois Pedro, ele, depois de reconhecer que era Jesus, ele disse: se és tu, manda que eu vá ao teu encontro por cima das águas. Glória a Deus. E eu quero até enfatizar que talvez eu não teria a atitude de Pedro. Talvez eu não teria a fé que Pedro teve, porque já bastasse ter Jesus presente andando por cima das águas. Glória a Deus. O milagre chegou em nossa direção, o socorro chegou em nossa direção, mas agora Pedro, ele vai além. Glória a Jesus. Pedro, ele desafia, glória a Deus, a sua própria fé. Glória a Deus. Pedro, ele se coloca, ele é ousado, glória a Deus, e ele diz: se és tu, Senhor, então manda que eu vá ao teu encontro por cima das águas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Que homem de grande fé. Pedro agora, que estava no meio dos discípulos que estavam com medo, agora quando vê que é Jesus, ele desafia a ele mesmo. Glória a Deus. E ele diz: se és tu, manda que eu vá por cima das águas. Ele mostrou a sua confiança em Jesus, porque ele não ia se jogar no mar se ele não fosse andar por cima daquela tempestade. Ele não ia se jogar à toa, não, ele confiou naquele que estava vindo por cima das águas.
Aleluia, glória a Jesus. Pedro, ele confiou a fé dele quando ele viu que era Jesus. Ele disse: não, nele eu confio. Aleluia, glória a Jesus. Se é Jesus, se não é esse fantasma que eu estava vendo, se é Jesus, se é o meu mestre, aleluia, glória a Deus. Se é o meu mestre, se é aquele que, quando eu estou perto dele, eu escuto os seus ensinamentos, se é aquele que eu vejo quando ele opera, quando ele faz milagre, se eu vejo quando ele, mesmo dando aquela palavra dura, exortando, chamando a nossa atenção, é maravilhoso, é doce aquelas palavras, glória a Deus. Aquelas palavras são palavras de vida eterna. Se é Ele que está vindo por cima do mar, então eu não quero saber, glória a Deus. E Ele vem andando por cima das águas, então Ele pode fazer com que eu também ande por cima das águas. Glória a Deus, aleluia. Que fé poderosa de Pedro. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. E naquele momento Jesus, ele ordena que Pedro venha ao seu encontro. E Pedro, ele não perde tempo. Glória a Deus. Eu creio que ele salta no mar e começa a andar em direção a Jesus por cima das águas. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei como é que está o nível da sua fé. Glória a Deus, mas Jesus, ele nos convida nessa manhã a elevar a nossa fé em Jesus. Nós temos que aumentar a nossa fé, fazer com que a nossa fé cresça. E como é que nós fazemos isso? Nos aproximando cada vez mais de Jesus. Porque quando nós nos aproximamos cada vez mais de Jesus, quando Jesus, ele se aproxima mais ainda de nós, nós começamos a ver que Jesus é bem maior do que nós pensamos ou imaginamos, do que a nossa visão está vendo. Porque quanto mais nós nos aproximamos do nosso Senhor, mais intimidade nós temos com Ele, e mais ainda conhecemos o seu poder. Pedro, ele quando viu que era Jesus, ele entendeu, glória a Deus, que era aquele que pode todas as coisas. Então a sua fé, que estava bem pequenininha, agora se torna uma fé grande, gigante, ao ponto de caminhar sobre as águas. Aleluia, glória a Deus. Jesus está te convidando nessa manhã a olhar para Jesus de perto. Aleluia. Jesus está te convidando nessa manhã a deixar Jesus se aproximar, abrir os seus olhos espirituais e não ver mais um fantasma, mas ver Jesus. Aleluia, não ver mais um fantasma, mas agora ver o Jesus que pode fazer todas as coisas. Ver o Jesus que pode fazer muito mais do que nós imaginamos que Ele faça. Glória a Deus. Porque o fantasma é tudo aquilo que nós imaginamos. É uma imagem que nós construímos na nossa mente. E uma imagem de algo que não vive mais. Imagem de alguém que já morreu. Isso é o significado de um fantasma. Por isso as pessoas têm medo quando se fala de fantasma. Mas Jesus está te convidando a destruir esse fantasma que atormenta a sua vida, que está atormentando a sua vida. E Ele está te convidando a olhar e ver o Jesus que diz para você: não tenha medo, não temas, não tenha medo, sou eu, Jesus.
aleluia, está te convidando a ter a fé de Pedro. Ele está te convidando a crer que o mesmo Jesus que anda sobre as águas também pode fazer algo sobrenatural através de você, com você e sobre você. Glória a Deus. Ele é poderoso para fazer. Pedro, ele vai em direção a Jesus, caminhando sobre as águas, olhando para Jesus. Glória a Deus. E ele caminha sobre as águas. Só que eu quero te dizer, glória a Deus, que quando Pedro deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para o mar, para o vento forte, para a tempestade, para o problema, para as situações que lhe surgiram, glória a Deus, ele começou a afundar. Glória a Deus, glória a Jesus. E eu quero concluir esta mensagem. Glória a Deus, as horas se avançam e eu quero concluir essa mensagem. Eu quero te dizer, a sua fé, ela está lá em cima. A sua fé, ela é grande quando você coloca naquele que é grande, naquele que está lá em cima. Glória a Deus. Mas a partir do momento quando você tira a sua visão, glória a Deus, porque a fé, ela é construída por aquilo que você coloca os seus olhos. Se você coloca os seus olhos em Jesus, a sua fé, ela vai ser grande. Aleluia. A sua fé vai ser fortalecida. Glória a Deus. Mas quando nós começamos a olhar para as dificuldades, para aquilo que se levantou para destruir, para nos amedrontar, o gigante que se levantou, é muito grande. Quando você começa a olhar para o gigante, é quando você começa a diminuir a sua fé, e ela vai diminuindo, e você vai tendo mais medo, e mais medo virá, porque você deixou de olhar para aquele que pode todas as coisas. Aleluia, glória a Jesus. Mas eu quero te dizer que não é tempo de olhar para o mar, não é momento de você olhar para a tempestade, é momento de você olhar para o Jesus que vem chegando, andando por cima das águas. Glória a Jesus. É o momento de você olhar somente para Ele. Podem surgir mais situações durante esse dia, mas Jesus, Ele te diz: olhe para mim.